Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo pra gente trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tem um bug aí, eu recebi uma mensagem ontem, acontece direto. O cara falou que 2 vezes o YouTube desfez a inscrição dele, ele foi lá e se inscreveu de novo. Então dá uma olhada se não tá rolando esse bug. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força, beleza? Vou falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem lá a Liga, Campeonato Espanhol, às 17 horas, às 5 horas de Brasília. Atlético de Bilbao encara o Mallorca. O Atlético de Bilbao tá voando na temporada, o time bastante ofensivo. Jogo para gols, jogo para vitória do Atlético de Bilbao. 1,59 tá pagando a vitória do Atlético de Bilbao, 4,9 no empate, 6,98 na vitória do Mallorca. O link tá aqui, ó. Clicou no primeiro comentário fixado, vai abrir a janelinha, faz o cadastro, você me dá uma força. O código promocional é do Cerrado. Você fez isso, você já me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou o Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2024. Jogue com responsabilidade e lembre-se que é para maior de idade. Vamos lá, informações. O jogo entre Vasco e Audax é a lanterna do Carioca, né, que vai ser lá em Manaus. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, vai ter casa cheia, assim como o Vasco é representado em Uberlândia. O jogo foi sacanagem o horário, né? Às 6 horas, horrível, né? Mas o Mineiro chegou junto, o problema foi o Vasco. A Brasília, Nordeste, como a gente vai ver a Copa do Brasil contra o time lá do Santa Catarina, enfim. A torcida do Vasco faz a sua parte, o que falta é um time que nos represente. Tá aí a torcida em Manaus que vai em peso para esse jogo contra o Audax. O Vasco encara o Flamengo no domingo. Então uma informação agora há pouco, eu estava aqui me preparando para gravar, rolando na Sport TV, sobre o Watson, né? O Watson tem condição de jogo, já está escrito no bid, porém não deve ser relacionado para o jogo de domingo às 19 horas contra o Flamengo, porque ele está numa atividade separada, ainda não treinou com o time, está fazendo uma pré-temporada à parte por causa da questão física. Então a tendência é que o Watson não jogue contra o Flamengo no domingo, tá? Então uma informação dada agora há pouco pela Rede Globo, o Watson não vai para a partida. Agora vamos de informações, são muitas. Eu vou começar com uma do volante que eu falei ontem, o Alisson. Parece que o negócio é sério mesmo. O Vasco está aí caminhando a conversa, ou está evoluindo nas tratativas com o Atlético, lá de Minas Gerais, para contratar esse volante que pertencia ao Cruzeiro. Né? Mais um volante chegando no Vasco. Eu não sei aonde vão meter tantos volantes, ó, porque isso que o Barros e o Rodrigo saiu, né? Foram dispensados. O Barros, por uma questão extracampo, parece que problemas, e aí a comissão técnica não quis contar com o jogador. Então, Cocão, Deluca, Esforza que tá chegando, o Galdanês, daqui a pouco eu vou trazer aí uma foto que viralizou dele chegando no Rio de Janeiro, Zé Gabriel, né? Aí tem o Jair, esse Alisson, cara, são 7 volantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volantes. Se você contar o Medel, é um volante de origem, está jogando de zagueiro, 8. O Rojas é um zagueiro que está jogando de lateral, mas faz a função de volante também. 9 volantes, 9 caras que podem fazer essa função de volante. Pra que isso, cara? Fiz até essa foto que eu peguei, botei lá no grupo do canal. Essa escalação do Vasco é essa daí, ó. Só volante, né? Impressionante. Mas tá aí, não tô criticando o Alisson não, viu? Se ele é bom jogador, é ruim jogador, diz que é um cara que é líder em desarmes, enfim, tá aí, eu não sei onde é que vão colocar tanto volante dentro desse time do Ramon Dias. E falando em volante, olha que foto bizarra, eu coloquei lá quando eu acordei e vi essa foto, falei, não tem condição não, eu vou ter que dar uma gastada nessa foto. Eu coloquei lá no Instagram, mais uma vez, não criticando o jogador, que eu nem conheço, esse Pablo Galdanês. A única informação que eu tenho é que ele não tinha espaço no Genoa, foi emprestado para a Cremonese, estava disputando a segunda divisão, não se firmou por lá também, foi devolvido, não tinha espaço e foi negociado com o Vasco.
É um chileno que jogou algumas vezes na seleção argentina, é amigo do Gary Medel. Mas tá aí, ó, eu coloquei lá no Instagram que parecia um cego com um cão-guia no aeroporto, mas não era, era o jogador do Vasco, o Galdamez, chegando. E ainda coloquei lá, tomara que esse pinte vire um pitbull dentro de campo. Mas não estava me referindo ao cachorro aí, muita mensagem de gente falando, não é pinte, não estava me referindo ao jogador, porque ele parece ser pequenininho, né? Parece ser aí parente daquele Soteldo. Soteldo se lesionou no Grêmio, teve uma lesão séria, vai ficar um tempo fora. Então tá aí, Galdamez que chegou e falou lá com a galera do BTB Esporte, falou sobre a expectativa, sobre o Vasco da Gama, sobre a amizade com o Gary Medel. Vou deixar aí para você curtir as primeiras, ou a primeira entrevista do novo contratado do Vasco, o chileno Pablo Galdamez. Estoy muy contento, creo que es una linda posibilidad jugar en un equipo tan grande acá en Brasil, con la importancia, con la historia de Vasco da Gama. La verdad me da muchísimo orgullo y estoy muy contento, espero poder ayudar al equipo a lograr su objetivo. Para você, né, que a gente sabe que você tem uma amizade com o Medel, chegou a conversar com o Medel, perguntar sobre o Vasco, como é que foi esse contato e como é que vai ser esse reencontro? Sí, del inicio con Gary tenemos una linda amistad, nos conocemos hace muchos años y desde el primer momento que le comenté del interés me dijo que viniera acá, que Vasco es un equipo, una institución muy grande, con mucha historia, que los hinchas de Vasco son muy pasionales, que el equipo tiene un apoyo gigante y obviamente esas fueron cosas, aparte de que está Gary acá, que es el capitán del equipo, son cosas que me motivaron a venir a Vasco. Galdamez, falando sobre os íntios, né, sobre os torcedores do Vasco, queria que você aproveitasse e mandasse uma mensagem. O que o torcedor pode esperar da sua performance para essa temporada 2024? Sé que acá en Vasco hay mucha presión, sé que los hinchas quieren ganar todos los partidos, así que se queden tranquilos que por mi lado voy a dejar todo para poder ayudar al equipo. Bom, olha que notícia bizarra essa. A FERJ convocou representantes de Vasco e Flamengo para irem à federação hoje de tarde. Por quê? Porque tem um clássico no domingo e depois das polêmicas arbitragens envolvendo os jogos do Vasco no Campeonato Carioca, onde o Vasco foi muito prejudicado no Campeonato Carioca, com todas as minhas críticas que eu tenho com relação ao elenco e o time fraco. O Vasco não era para estar nessa situação, porque se tem um jogador expulso aqui em Brasília contra o Bangu, a gente tinha conseguido uma vitória fácil, e lá em Uberlândia se expulsa o Tenório no início do jogo, a gente tinha conseguido também uma vitória fácil, mesmo não justificável a derrota do Vasco para o Nova Iguaçu, né? Mas a gente está ali numa situação melhor no Campeonato Carioca. Aí, por causa dessas polêmicas, a FERJ convocou os representantes de Vasco e Flamengo para uma reunião para apresentar... bicho, essas coisas só acontecem no futebol do Rio de Janeiro. E aí depois os cariocas, né, ficou puto quando eu falo que fizeram do Campeonato Carioca o campeonato mais lixo do Brasil, né? Para os dois irem ver currículo de juízes. A FERJ vai apresentar currículo de juízes para Vasco e Flamengo, para eles escolherem, self-service de juiz. O Vasco e o Flamengo vão escolher juiz para apitar. Se houver um consenso, for o mesmo juiz que os dois escolherem, vai esse juiz escolhido para a partida. Se não houver, por exemplo, o Vasco escolhe um juiz, o Flamengo outro, aí vai para sorteio para ver qual desses juízes escolhidos. É surreal, cara. É amadorismo total para ver qual desses juízes vai apitar o jogo entre Vasco e Flamengo, porque aí o Rubinho da FERJ, né, o Rubens Lopes, já falou que segunda-feira não vem encher o saco se o juiz errar, quem escolheu foi vocês, o problema é de vocês. É mais ou menos por aí. Isso é o Campeonato Carioca que a gente fala aqui, tem gente que acha ruim. Então tá aí a self-service de juiz, onde Vasco e Flamengo podem passar com o bandejão escolhendo juiz, bandeirinha, né, o árbitro de vídeo, o árbitro reserva, enfim, tá aí. Esse é o Campeonato Carioca. Para finalizar, vou deixar um vídeo aí do Casimiro, né, lá do canal do Casé TV. Ele, que é vascaíno, se mostra preocupado com as contratações do Vasco
e ver o Vasco mais enfraquecido ofensivamente com as saídas dos jogadores, coisa que eu já falei aqui também, né? Mas eu não tenho milhões de seguidores, não tenho o mesmo impacto que tem o Casimiro. Questionando o fato do Vasco ter a pior defesa do campeonato dos times do Rio de Janeiro, né? Citou os jogadores atacantes do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, é disparado a pior setor ofensivo na defesa. Eu falei defesa errado. O pior ataque dos times do Rio de Janeiro. Vou deixar aí, desejar para você uma tarde abençoada. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Tem carências, assim, que todo mundo sabe, o Vasco não tá conseguindo se reforçar suficientemente bem e rápido, né? Porque, tipo assim, o Vasco vai contratar de novo no fim da janela, tá ligado? Ou nem vai contratar na janela, vai ser na do meio do ano. Porque, caralho, fodeu. O Paulinho, que era um dos pilares do time, foi pro caralho. 9 meses fora. Tem que contratar alguém pra posição. Aí os caras falaram, não, mas a gente já contratou 2. Não, mas tinha contratado 2 antes do cara se fuder. Tem que contratar mais, né? Pô, o Donan fez um comparativo dos ataques dos 4 do Rio. Porra, moleque. É surreal, pô. A diferença... O Flamengo tem Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Lohan. O Fluminense tem Cano, John Kennedy, Arias, Keno, Douglas Costa, Lelê, Ione Gonzalez, Cauã Elias, Isaac e Lucumi. Não sei quem é esse rapaz. O Botafogo tem Tiquinho, Luiz Henrique, Jefinho, Savarino, Vitor Sá, Igor Jesus, Júnior Santos, o Segovinha foi embora. Matheus Nascimento e Janderson. O Vasco tem Veguete, Adson, David, Rossi, Serginho, Ryan, Eric Marcos e Paixão. O Vasco tem menos do que todo mundo, bem menos do que todo mundo, né? Só tem igual ao Flamengo, o resto tem menos. Só que, pô, o Paixão é da base. O Eric Marcos é da base. Tipo assim, acabaram de subir. O Eric Marcos já tá umas temporadas aí, mas, porra, sobe com 16, 17, não se firma, volta, vem, vai. O Ryan vai pra seleção de base o tempo todo, não joga. Então, tipo assim, pô, de experi mesmo, o Vasco tem o Veguete, o Adson, o David, o Rossi e o Serginho. Pô, bicho. Cara, tá muito mal o Vasco. Tá muito mal. Toda vez dá pena do Paê, velho. Dá pena do Paê. Dá pena do Paê, velho. Tipo assim. Pô, fudeu. Estou desesperado. Dá pra piorar? Pelo visto dá, né? Porque, tipo, o Vasco perde jogador e não sinaliza que vai contratar.